Olá, boa noite a todos e a paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui hoje nessa segunda-feira para nós darmos continuidade ao nosso estudo do livro do Apocalipse, onde no estudo passado nós ficamos ali na parte de número 33 e essa é a parte de número 34, onde a gente vai dedicar aqui esse estudo para a gente falar sobre a Batalha do Armagedon, né? A Batalha do Armagedon, ela se deu início ali quando o anjo, ele derramou a sua sexta taça, né? Está lá no capítulo 16 de Apocalipse, lá no versículo 12 até o versículo 16. A Bíblia diz que quando o anjo ele derramou essa sexta taça, saíram 3 espíritos malignos da boca do dragão, da besta e do anticristo. Esses espíritos malignos saíram para chamar todas as nações do mundo no final da grande tribulação, para guerrearem contra o Senhor Jesus Cristo, para fazerem guerra contra ele, né? Nós já vimos essa parte, mas se deu início ali, né? A Batalha do Armagedon, depois você pode ler, né? Capítulo 16, verso 12 até o verso 16, tá? Quando a sexta taça ela foi derramada. E ali nós passamos, no estudo passado nós lemos o capítulo 19 também, né? O júbilo no céu. E hoje a gente vai dar continuidade em Apocalipse, capítulo 19, lá no versículo 11, né? Hoje a gente vai dedicar esse estudo aqui para a gente falar a respeito da Batalha do Armagedon, né? Batalha que vai acontecer no final da grande tribulação. Então em Apocalipse, no capítulo 19, lá no versículo 11, tem um subtítulo que diz assim, ó: Cristo, o vencedor da besta, que é o anticristo, né? E do falso profeta. Preste bem atenção, versículo 11, ó. Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Esse cavaleiro aqui com o seu cavalo branco é o Senhor Jesus Cristo. Lembrando que o Senhor Jesus, na sua primeira vinda, ele veio em humildade, ele veio montado em um jumento, né? Aqui é a segunda vinda de Cristo. É sempre bom, já explicamos isso várias vezes, é sempre bom ficar isso claro para você. Uma coisa é o arrebatamento da igreja, que a igreja vai se encontrar com Cristo nos ares, e outra coisa é a volta de Jesus. A volta de Jesus Cristo é quando ele voltar nessa terra no final da grande tribulação, para ele reinar sobre essa terra durante 1000 anos, né? O Senhor Jesus, na sua primeira vinda, ele veio em humildade, como está profetizado lá, acho que é Zacarias, capítulo 9, né? Que ele viria montado no seu jumento, né? No jumentinho de carga. E a Bíblia diz que agora, na sua segunda vinda, agora ele vem montado num cavalo, como um general vencedor, né? Ele que é o vencedor de todas as coisas. Ele virá glorioso, em vitória, ele virá para subjugar, para destruir toda a humanidade perversa, né, que vai estar aqui no Vale do Armagedon, que também é chamado do Vale do Megido e do Vale do Josafá, como você encontra em várias passagens na Bíblia. E o Senhor Jesus voltará aqui nessa parte, o apóstolo João teve essa visão, né? Viu o seu cavaleiro que se chama Fiel, né, verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Ele virá para guerrear. Na primeira vinda ele veio para salvar. Ele veio para se sacrificar naquela cruz, para pagar o preço, mas agora na segunda vinda ele virá para fazer justiça e para trazer juízo, né, contra todos os ímpios, contra todos aqueles que rejeitaram o chamado dele, né? Lembrando que durante toda a grande tribulação foi feito chamados para todos os povos da terra. As pessoas foram evangelizadas, os 144 mil evangelizaram, as 2 testemunhas, o anjo pregou o evangelho eterno, nós vivemos tudo isso. E aqui é o final de todas as coisas nessa terra, né? Para que o Senhor Jesus venha no capítulo 20 e estabeleça o reino dele aqui nessa terra. Versículo 12 diz assim, ó: Os seus olhos são chama de fogo, ou seja, nada escapa ao olhar de Jesus, né? Na sua cabeça há muitos diademas, né? Muitos nomes. Tem um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo, né? Isso aqui é um dos mistérios de Deus, né? Existem na Bíblia alguns mistérios que somente o Senhor sabe. Alguns, ele garante que vai nos revelar no porvir. Agora, outros nós não sabemos, né? Como a Bíblia diz aqui, ele tem muitos nomes, como nós sabemos hoje que Jesus tem muitos nomes, mas existe um nome que ninguém conhece a não ser ele mesmo. Verso 13. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. Olha isso.
Imagina isso, o Senhor Jesus Cristo vindo nas nuvens, vindo para trazer juízo, para executar a vingança, como eu vou ler com você algumas passagens aqui hoje em outros livros da Bíblia. O Senhor Jesus vindo montado no seu cavalo com um manto tinto de sangue. E o seu nome se chamado, como se diz aqui, se chama o Verbo de Deus, né? Que é a palavra de Deus, que Cristo é a palavra. A palavra de Deus encarnada se manifestou nessa terra, subiu aos céus, ele vai voltar para trazer o juízo dele, né? Versículo com o manto tinto de sangue, né? Próprio dele, o sangue do próprio Senhor Jesus, né? E versículo 14. E seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Olha isso, gente. Olha como vai ser a volta do Senhor Jesus. Ele vindo à frente com o seu cavalo branco, um general vitorioso, o rei dos reis que ele é, com o seu manto coberto de tinta, com o seu sangue, né, precioso sobre ele ali, que ele verteu naquela cruz, e se vai vir seguindo a Jesus Cristo todos os exércitos do céu. Vamos ler de novo aqui o verso 14. Ó. E seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Olha isso, gente. Isso daqui é uma das passagens que o cristão ele tem que ler e ele tem que se ver lá. Ele tem que se ver lá. O cristão ele tem que ler essa passagem, ele tem que querer estar aqui. Ele tem que desejar isso daqui. Isso daqui é uma das passagens que alimentam a nossa esperança. O crente ele tem que ler isso daqui, ele tem que desejar, não, eu vou voltar com Jesus Cristo, eu vou voltar com ele para reinar aqui com ele durante 1000 anos. Você tem que se ver aqui. A Bíblia diz que seguiam todos os exércitos dos céus, os anjos, os salvos do Antigo Testamento, a igreja do Cordeiro, a todos aqueles que foram salvos na grande tribulação. Todos eles virão junto com o Senhor Jesus, montados também em cavalo branco, né, como está escrito aqui, com vestiduras brancas e com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. A pureza da glória de Deus eterna, onde nunca mais vai haver corrupção, onde a gente vai ser livre desse corpo corruptível aqui, e a gente vai receber um corpo glorificado, um corpo que nunca mais vai ter nenhum tipo de pecado, nenhum tipo de fraqueza. Você tem que ler esse versículo 14 aqui, você tem que desejar estar aqui de todo o seu coração, né? Quando a Bíblia fala, vamos ler de novo, verso 14. E seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Nesse versículo 14, eu quero ler aqui com vocês algumas referências a respeito dessas pessoas, de todos esses salvos que voltarão com o Senhor Jesus Cristo. Lembrando que aqui é o final da grande tribulação, lembrando que aqui a igreja foi arrebatada logo no princípio das dores ali, né? Antes do começo da grande tribulação, a igreja foi levada para o céu, e ali o Senhor vai salvar milhões de pessoas na grande tribulação, e depois todos voltarão com ele, né? Nesse versículo 14, antes da gente ir para o 15, eu quero ler com você um versículo que está aí mesmo, pertinho de você, o Apocalipse capítulo 20, lá no versículo 4, né? Aqui fala sobre o reino milenar de Cristo, ó. Versículo 4. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar, que a gente vai ver isso plenamente, que todos os salvos vão julgar também no reino milenar de Cristo. Vi ainda as almas dos decapitados, por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, né? O apóstolo João, ele viu todos os salvos da grande tribulação, né? E não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. A gente vai se aplicar ao reinado de Cristo nos 1000 anos, acho que a partir do próximo estudo. Hoje a gente vai se dedicar a falar aqui sobre a batalha do Armagedon. A vinda do Senhor Jesus Cristo é vindo para guerrear, aliás, é vindo para destruir, né, para pisar no lagar da ira de Deus, como você vai ver aqui daqui a pouco. E eu só li esse versículo 4 para explicar para você quem são aqueles que virão com Cristo, aqueles que reinarão com Ele, né? Ainda nesse versículo 14 aqui, para a gente voltar para ele, eu preciso ler com você uma palavra que está lá em 1 Coríntios, no capítulo 6. 1 Coríntios, capítulo 6, lá no versículo, vamos ler o versículo 1 e 2, vai. 1 Coríntios, capítulo 6, verso 1 e 2, diz assim, ó.
aventura-se alguns de vós, tendo questão contra outro, e submetê-lo a juízo perante os injustos e não perante os santos. Agora olha o versículo 2. Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois acaso indivíduos de julgar as coisas mínimas? Eu não vou entrar no contexto todo com você aqui dessa palavra, mas eu quero me pegar com você só no início do versículo 2, ó. Aonde estava havendo ali problema entre os irmãos da igreja, né? Eles estavam levando questões de dentro deles diante do juízo dos homens, dos ímpios. Aquilo estava escandalizando a igreja na época, né? O contexto era esse. Agora só o versículo 2, ó. Paulo diz assim para eles: ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Olha isso. Os santos, todos os salvos, vão julgar o mundo. Voltarão com Cristo para julgar o mundo, trazer a juízo de Deus sobre o mundo ímpio e julgar também as nações durante 1000 anos, que nós vamos entender isso a partir do próximo estudo, tá? Ainda baseado nisso, né, no versículo 14 lá de Apocalipse, 2 Timóteo, capítulo 2. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 12. É isso mesmo. Ó, 2 Timóteo, capítulo 2. Aliás, versículo 11. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 11 diz assim, ó: fiel é esta palavra, se já morremos com ele, né, com Cristo, também viveremos com ele. Agora o verso 12. Se perseverarmos, também com ele reinaremos. Se o negarmos, ele por sua vez nos negará. Mas olha isso. O apóstolo Paulo disse: se perseverarmos, também com ele reinaremos. A gente vai falar muito sobre o reino daqui para frente. O reino de Cristo, como ele mesmo ensinou, né? Na oração do Pai Nosso: venha a nós o teu reino. O Senhor Jesus, ele ainda vai reinar durante 1000 anos aqui nessa terra. Ele vai trazer o reino milenar dele aqui para essa terra. Ele vai transformar essa terra numa terra gloriosa, cheia da glória dele. E ele vai reinar aqui durante 1000 anos, antes dos tempos eternos, que é a eternidade, né? Esse é o plano de Deus. Quando a gente chegar nos tempos eternos, então, é uma das partes que eu mais gosto de pregar. Acho que a partir do estudo que vem a gente vai falar sobre o milênio. Aí eu vou mostrar para você quantas passagens tem na Bíblia a respeito do reino milenar de Cristo. Era para todo crente conhecer essas palavras de esperança e se esforçar, se santificar e desejar reinar com Cristo. O apóstolo Paulo diz aqui: se perseverarmos, também com ele reinaremos. O Senhor Jesus vai reinar aqui durante 1000 anos e a noiva, a igreja de Cristo, vai reinar aqui com ele durante 1000 anos, né? Desfrutando de todo o poder e da glória do Senhor aqui nessa terra, em corpos glorificados. Corpos glorificados. A gente vai ver isso a partir do próximo estudo. Ainda a respeito desses salvos, Salmo 49. Salmo 149. Esse Salmo 149 é uma profecia também a respeito do retorno de Cristo, a respeito da volta do Senhor Jesus Cristo e daqueles que voltarão com ele, né, que voltarão com o Messias, né? Salmo 149. Eu vou ler com vocês o versículo 5 até o versículo 9. Essa palavra que é para o retorno de Cristo, né? Ó, Salmo 149, o versículo 5 até o versículo 9 diz assim, ó: exultem de glória os santos no seu leito, cantem de júbilo. Nos seus lábios estejam os altos louvores de Deus, e nas suas mãos uma espada de 2 gumes. Olha isso. Para exercer vingança entre as nações e castigo sobre os povos. Olha isso. Esse salmo aqui, ele retrata sobre a volta de Cristo. Para os salvos, os santos, enquanto estiverem aqui em vida, exultar no seu leito, glorificar Deus. A Bíblia diz, igreja, que quando os apóstolos eles eram presos, eles eram açoitados. A Bíblia diz que quando eles eram soltos, está lá em Atos isso. A Bíblia diz que eles saíam das prisões louvando e adorando a Deus, por terem sido considerados dignos de sofrer e serem maltratados por causa de Cristo. Olha a diferença de uma pessoa que conhece o que está preparado para ela no futuro.
Isso aí chama-se esperança. Olha a diferença de alguém que conhece o futuro dela. Ah, eu vou reinar. Se eu estou sofrendo com Cristo aqui, se eu perseverar com Ele, então eu também vou reinar. Se eu estou sendo considerado digno de ser perseguido, então eu vou voltar com Ele. Olha a alegria daqueles homens no livro de Atos. Agora você vê hoje os crentes de hoje, qualquer coisinha ele já se escandaliza. Já se escandaliza, já se aborrece, já se chateia. Ah, mas eu não posso estar sofrendo, eu devolvo o dízimo, eu dou oferta. Como é que eu posso sofrer? Um monte de gente aborrecida porque passa qualquer dificuldadezinha pequenininha. Os apóstolos, eles apanhavam, eram açoitados, saíam da prisão saltando e pulando de alegria. Porque eles foram considerados dignos de sofrer por causa de Cristo. Então eles sabiam que o galardão deles só aumentava na volta de Jesus. Olha a diferença de alguém que conhece o futuro dele. Olha a diferença de esperança. Esperança aponta para o futuro. Fé é só para agora. Uma pessoa que ela tem fé, ela só consegue enxergar as coisas de agora. Ela não tem uma esperança. Ela não consegue ser alimentada para o porvir. Olha a diferença, gente. A Bíblia diz aqui, cantem de júbilo. Exaltem no seu leito. Ao invés de ficar dormindo e chorando porque está sendo perseguido, você tem que exaltar de alegria. Porque se eu estou sofrendo por causa de Cristo hoje, meu galardão vai ser enorme. Eu vou voltar com Ele. Deus está me considerando digno de voltar com Ele. Olha isso. Olha a diferença que faz a gente compreender a palavra de Deus. A gente entender o que está preparado para nós. Tem uma palavra no Novo Testamento que fala: se nós esperarmos em Cristo somente nessa vida, seremos os mais miseráveis de todos os homens. Está escrito assim. Ou os mais infelizes de todos os homens. Depois você pode jogar no Google e você acha. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida aqui, seremos os mais infelizes ou miseráveis de todos os homens. Olha isso. A igreja primitiva sofria, era morta no Coliseu, era perseguida, mas eles se alegravam porque eles sabiam do retorno, eles sabiam que estavam preparados para eles. A impressão que eu tenho é que a igreja de hoje não sabe de nada disso. A igreja de hoje, ela só fica focada no agora, no agora, no agora. Ser curado, receber, ficar empregado, prosperar financeiramente falando e abençoar família e casamento. Aí a impressão que eu tenho é que a maioria do povo de Deus hoje só está focado nisso, só focado nisso. Aí não tem uma esperança forte como era para ter. E a Bíblia diz, né, ó, vamos lá, versículo 6, ó, Salmo 149, 6. Nos seus lábios estejam os altos louvores de Deus, e nas suas mãos uma espada de dois gumes, né, que é a palavra de Deus. Os altos louvores de Deus, igreja, que, né, eu gosto muito de pregar essa palavra aqui na igreja. Altos louvores de Deus, irmão, só dá quem sofre com alegria por causa de Cristo. O louvor a Deus é entre aspas, é um louvor natural, que a pessoa louva quando tudo está bem. Altos louvores, meu irmão, só consegue dar quem é salvo, quem conhece o futuro dele próprio. Altos louvores é aquela pessoa que dá em meio a dores, em meio a angústia, né, em meio a perseguição. Versículo 7. Aí fala, para exercer vingança entre as nações, que é o que Jesus vai voltar para fazer, e castigo sobre os povos, para meter os seus reis em cadeias e os seus nobres em grilhões de ferro. Você vai ver que depois que Jesus Cristo ele vai reinar com cetro de ferro nessa terra. Ele vai dominar sobre todas as nações durante 1000 anos, né? Você vai entender isso melhor mais para frente. Ó, verso 8. Para meter os seus reis em cadeias, prender. Os reis vai ser o próprio anticristo e a besta que vai ser lançado, vai ser preso durante 1000 anos no inferno. Você vai ver isso daqui a pouco lá em Apocalipse, né? Versículo 9. Para executar contra eles a sentença escrita, o qual será honra para todos os seus santos. Aleluia. Olha isso. Para executar contra eles, os reis, a besta que é o anticristo e o falso profeta, e os governantes desse mundo que vão estar ali ajuntados na batalha do Armagedon, para querer impedir Jesus Cristo de pisar os pés aqui nessa terra quando ele voltar. Esse é o sentido da batalha também do Armagedon. E a Bíblia diz que há uma sentença escrita contra eles, os salvos têm que se alegrar hoje. Mesmo sofrendo, mesmo sendo perseguido, eu tenho que me alegrar hoje, porque eu sei que um dia eu vou voltar com o Senhor Jesus Cristo. Todos os salvos voltarão. Voltarão para executar vingança, e Jesus Cristo vindo na frente, para esmagar tudo e a todos, né? Versículo 9. Para executar contra eles a sentença escrita, o que será honra para todos os seus santos, aleluia, o que vai ser honra para todos os santos. Jesus Cristo vai vir na frente, matando e destruindo a todos com a palavra da boca dele.
E isso vai ser uma honra para todos os santos que virão após ele, vindo nas nuvens, né? Volta lá. Apocalipse, capítulo 19. Volta lá comigo, olha isso. Um único versículo aqui do verso 14. Quantas referências que às vezes a gente lê na Bíblia, a gente não entende do porquê que está sendo falado aquele versículo. Aí a gente fica pensando que aquela palavra é só para agora. Toda a promessa de Deus que é para agora, a gente precisa ter fé. Toda a promessa que é para depois, ela produz em nós a esperança. A esperança é para todas as promessas que são para o porvir. Todo crente ele tem que ter fé e ele tem que ter esperança. Toda vez que a nossa fé está sendo bombardeada, o que socorre a nossa fé? A nossa esperança. É a esperança que faz a fé olhar lá para o porvir e ali a fé ela é fortalecida. Quando que a nossa fé é bombardeada? Quando a gente sofre aqui. A fé, ela baseia-se nas promessas do hoje. Tudo que é para hoje, para essa vida, eu tenho que ter fé. Agora, para o porvir, eu tenho que ter esperança. Toda a promessa do porvir me dá esperança, enche o cristão de esperança. Aí imagina um cristão que ele só tem fé, mas ele não tem esperança para socorrer a fé dele. A chance dessa pessoa morrer na fé é gigantesca. A chance da fé dessa pessoa morrer, a se acabar, é gigantesca. Dela perder a fé é gigantesca. Gigantesca por quê? Porque ela não tem esperança. A esperança dela faz ela olhar para as ruas de ouro, para o mar de cristal. Não, eu vou voltar com Cristo, eu vou reinar com Ele aqui durante 1000 anos, eu quero ir para os tempos eternos, eu vou conhecer o que Deus tem nesse universo infinito, eu quero ir para lá. Tudo isso é esperança, tudo isso é esperança. Agora, uma pessoa que não tem esperança, na hora que a fé dele é bombardeada, na hora que ela passa por deserto aqui nessa terra, se a esperança não vem socorrer, a fé dela fica sozinha. E a chance da pessoa perder a fé é gigantesca. Então todo crente ele tem que ter fé e ele tem que ter esperança. Eu costumo dizer na igreja que são duas árvores que o cristão tem que ter. O cristão tem que ter uma árvore de fé e tem que ter uma árvore de esperança. Tem que comer do fruto das duas. A Bíblia tem semente de fé e tem semente de esperança. Há dias que você tem que ler a Bíblia, você tem que procurar as fés. Eu vou ler a Bíblia porque eu vou fortalecer a minha fé. E há dias que você tem que ler a Bíblia agora, eu vou fortalecer a minha esperança, minha esperança, minha esperança. Você tem que pegar a semente das duas, de fé e de esperança na Bíblia, e você tem que regar as duas árvores suas. Você tem que ter uma árvore de fé, você tem que ter uma árvore de esperança. Você tem que regar as duas, as duas. Há dias que eu vou orar e eu choro, eu busco a Deus fortalecendo a minha fé. Agora há dias que eu vou molhar o pé da árvore da esperança. Há dias que eu começo a orar, buscar, chorar a Deus, e ali eu começo a molhar o pé da planta da árvore da esperança. Eu começo a regar ela de esperança, olhando para o futuro. Olhando para o futuro. Se tem uma coisa que eu gosto de fazer é sair de casa assim, né, pro quintal à noite e olhar para o céu de noite ou de madrugada, só ficar imaginando na esperança, no porvir, em todas as promessas que eu conheço que aponta para depois. Era isso que a igreja primitiva fazia. A igreja primitiva era cheia de esperança, eles desejavam o retorno de Cristo, eles desejavam estar com Ele, estar com Ele. Por isso que eles eram entregues à morte, eles não endureciam, não se revoltavam, eles eram perseguidos, espoliavam os bens deles. Você encontra isso na Bíblia. Que a igreja tinha os seus bens espoliados, eles aceitavam isso com alegria. Eles eram expostos a espetáculo de escárnio. Você encontra tudo isso na Bíblia. Está tudo no Novo Testamento. E eles se alegravam, eles sentiam dores, tristezas, eles eram humilhados, eles eram mortos, cerrados ao meio, colocavam fogo neles, jogavam eles no Coliseu para serem mortos pelos animais, pelas feras. E a Bíblia diz que eles faziam aquilo ali com toda a força, crendo no Redentor deles. Agora e a igreja de hoje? A igreja de hoje, se a pessoa hoje, se ela ficar desempregada, ela já se afasta. Se morrer um parente dela, ela já põe na conta de Deus, fica revoltada com Deus. Se ela ficar doente, ela já começa a desanimar. Qualquer deserto que ela... Olha, meu Deus do céu. Olha a situação que está a igreja. Quando eu falo igreja no geral. Olha a situação que está a igreja hoje. Né? Quão longe da esperança a igreja está. Né? Só vive de fé. E uma pessoa que só vive de fé, ela não tem esperança, ela está perdida. Vamos ler de novo. Apocalipse capítulo 19, versículo 14. E seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, puro, é branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações. Sai da boca de Jesus Cristo, vai sair uma espada afiada, que é a palavra dele, com ela ele vai ferir, ele vai matar todas as nações, milhões e milhões de pessoas
que vão estar ali no Vale do Megido, ali reunidos para guerrear contra ele, né? Versículo 15. Para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro. Olha isso. E pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. É quando o Senhor Deus vai reunir todas as nações para a grande ira de Deus. O lagar, muitas vezes na Bíblia, quando você encontra a palavra lagar, fala sobre juízo, fala sobre pisar, sobre esmagar. A batalha do Armagedon vai ser o lagar da ira de Deus, vai ser o grande dia do Senhor, como você encontra em várias passagens na Bíblia, né? O grande dia do Senhor. O Senhor Jesus, ele vai vir, ele vai matar, ele vai pisar, ele vai esmagar, ele vai matar com a palavra da boca dele. Ele vai esmagar, vai ser um dia de carnificina como nunca houve antes nessa terra. Vai acontecer nesse tempo, não no final da grande tribulação. Vamos ler de novo, versículo 15. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro. E pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome inscrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Olha isso. O dia do Senhor, o dia da vingança, a volta do Senhor Jesus. A Bíblia diz em outras passagens que a volta do Senhor Jesus vai ser um dia terrível, um dia terrível. Arrebatamento é o Senhor Deus dando uma ordem, tocando a trombeta de Deus, os anjos virão e levarão o povo. O povo de Deus vai ser arrebatado, vai desaparecer, vai se encontrar com Cristo nos ares. Como nós já pregamos isso no estudo em capítulos passados. Agora a volta de Jesus, ele voltando aqui para essa terra. Ele voltando. A Bíblia diz que a volta de Jesus vai ser um dia como nunca houve outro igual. Vai ser um dia terrível, terrível. E a Bíblia diz que a gente nem deve desejar a volta de Jesus. A gente deve desejar ser levado por ele. Ser arrebatado ao céu. A gente precisa distinguir isso claramente. Ele vai vir escrito no seu manto, né? E como está escrito no verso 16. Tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Rei dos Reis, é ele que manda, é ele que governa. Muita gente às vezes pode ouvir eu pregando isso aqui, falar: Jesus não é assim, ele não é não sei o que, ele não vai matar ninguém, ele não vai pisar ninguém. Mas você precisa conhecer quem é Jesus. Você precisa conhecer quem é Jesus Cristo. Na primeira vinda ele veio em humildade. Ele veio montado num jumentinho. Ele veio, fizeram tudo que fizeram com ele. Veio, agora ele vai vir como Senhor. Agora ninguém mais vai tocar nele. Agora ninguém mais vai colocar ele numa cruz. Milhões nesse mundo vão estar ali odiando a volta dele. Milhões vão estar reunidos lá. Que você encontra isso no capítulo 16 de Apocalipse, no versículo 12 ao versículo 16, que é a sexta taça. Que os 3 espíritos malignos, operadores de sinais, vão reunir povos no mundo todo e vão reunir as pessoas para a grande batalha do Armagedon. Vão reunir. E depois nós lemos aqui, né, em outras partes no estudo, até a gente chegar aqui no capítulo 19. Milhões e milhões de pessoas. Ó, se você não leu, eu vou ler para você, tá? É Apocalipse, capítulo 16, versículo 12. Do 12 ao 16, ó. Nós já lemos isso no estudo, só vou ler por cima rapidinho, ó. Verso 12. Derramou o sexto, né, o sexto anjo, a sua taça sobre o grande rio, o rio Eufrates, cujas águas secaram, para que se preparasse o caminho dos reis que vem do lado do nascimento do sol. Então vi sair da boca do dragão, que é o diabo, e da boca da besta, que é o anticristo, e da boca do falso profeta, 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. Porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho, Jesus falando, eis que venho como vem o ladrão. Olha isso. Bem-aventurado, feliz é aquele que vigia e guarda suas vestes, para que não ande nu
e não se veja a sua vergonha, né? Aquele que se santifica, olha isso. A igreja tem que ler essas palavras aqui, a igreja tem que se santificar. Não, eu vou me limpar, eu vou me santificar, não vou viver em pecado, vou matar minha carne, vou buscar. A igreja é para ter essa fé, esse desejo, né? O Senhor Jesus vai vir como um ladrão, sem misericórdia, não vai ter misericórdia. A vinda de Jesus, a segunda vinda dele, não vai ter misericórdia não, gente. Ele não vai ter misericórdia, ele vai vir para pisar, ele vai vir para matar, ele vai vir para esmagar. Eu já li com você aqui em outras passagens já, que quando essa batalha tiver, a Bíblia diz que o sangue das pessoas vai verter, que vai chegar até a altura do freio dos cavalos. Vai ser tanto sangue num vale de Josafá imenso, que a altura do sangue vai chegar até 1,20 m de sangue. Tá aqui em Apocalipse, eu já li isso com você aqui já. Jesus falou, bem-aventurado é quem guarda suas vestiduras. É quem se limpa, quem se purifica. A gente não tem que temer demônio não, tá? A gente não tem que temer de diabo, de demônio, nem de homem, não. A gente tem que temer a Jesus Cristo. Tudo que o mal quer é que as pessoas pensem que Jesus é bobinho, que ele é besta, que ele aceita tudo, que a pessoa pode pintar e bordar, fazer o que ela quiser, que ele sempre vai estar lá de braços abertos para ela. Isso é uma grande mentira. Isso não é verdade não, tá? Ou seja, a gente tem que temer Jesus. Ele tem olhos como chama de fogo. Ele vai vir sem misericórdia, né? Versículo 16. Então os ajuntaram no lugar que em hebraico se chama Armagedon. Olha isso. Quando o sexto anjo derramar essa taça, vai sair 3 demônios, né? Semelhantes, com espíritos semelhantes a rãs, espíritos de demônio da boca do dragão, do falso profeta e da besta, e vai juntar todas as nações. Nós já lemos isso aqui antes. Vai juntar todas as nações e vai juntar esses povos, milhões e milhões de pessoas no vale do Armagedon. Lá em volta de Israel, da Palestina, lá para aqueles lados lá. Vale de Josafá, que a Bíblia também chama. Vai juntar esse povo e aí Jesus Cristo vai vir e ele vai voltar. E quando ele voltar, ele vai vir dessa forma aqui. Escrito na sua coxa, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele vai vir para pisar o lagar da ira de Deus. Deus vai juntar todos aqueles povos para juízo, para julgá-los. Para julgá-los. Como nós já vimos aqui, que a igreja virá, isso vai ser uma honra para os santos, a igreja voltando para executar o juízo, né, para ver o Cristo executando o juízo dele à frente de todos nós, né? Ainda, vamos lá, versículo 16, vamos lá. Tem no seu manto e na sua coxa um nome inscrito, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Verso 17. Então vi um anjo posto em pé no sol, e clamou com grande voz, falando a todas as aves que voam pelo meio do céu: vinde, reuni-vos para a grande ceia de Deus. Olha isso. Milhões e milhões de pessoas, um anjo vai estar em pé no sol, e ele vai reunir todas as aves do mundo todo, de todo o planeta, e vai chamar aquelas aves: vinde para a ceia de Deus. Olha que coisa terrível. Deus vai preparar uma grande ceia para as aves. Ele vai dar o que para elas? Ele vai dar pepino para elas? Ele vai dar alface, né? Vamos ver, versículo 18. Para que comais carnes de reis, carnes de comandantes, carnes de poderosos, e carnes de cavalos e seus cavaleiros, carnes de todos, quer livres, quer escravos, tanto pequenos como grandes. Olha que coisa terrível. Milhões de pessoas reunidas para batalha. Não vai ser uma batalha do Armagedon, porque Jesus vai vir para devastar com todos, para destruir a todos. O anjo vai reunir todas as aves do mundo, eles vão comer carne, ali a ceia de Deus. O Deus apresentando, lembra disso, gente. Você tem que conhecer o Deus do Antigo Testamento. O Deus do Novo Testamento é o mesmo, só que a ira dele foi apaziguada por causa do sangue de Jesus. Mas ele promete que a ira dele vai ser derramada. O inferno é um lugar da ira de Deus, não é lugar da ira de demônio. O lago de fogo, que é o destino final dos demônios e dos perdidos, é o lugar da ira de Deus eternamente. A ira de Deus foi apaziguada por causa do sangue de Cristo. Mas quando uma pessoa rejeita o sacrifício da cruz, rejeita o sangue de Cristo, quando uma pessoa vive em pecado, endurece o coração dela voluntariamente, existe um tempo de Deus para cada um. Mas quando aquela pessoa não se arrepende, aquela pessoa ela conhece também a ira de Deus. Ela conhece também o juízo de Deus.
ela recebe autorização, os demônios vêm, matam aquela pessoa e levam ela para o inferno. É exatamente assim que acontece. A gente não pode brincar, tudo com o que o mal quer é que você brinque com Deus, que eu brinque com Deus. Ah, eu estou vivendo em pecado, mas depois eu me entendo com Deus. Ah, depois eu me entendo. Ah, só Deus pode me julgar, né? As pessoas gostam muito de falar isso, né? Não, só Deus pode me julgar, depois eu me entendo com Deus. Ah, um negocinho não tem problema não, eu sou assim mesmo, a gente é pecador, Deus entende que não sei o quê, Deus sempre tá lá pra gente, é só ter fé. As pessoas vivem assim. Elas vivem com o entendimento delas cegado, elas também endurecem o coração delas também na ser vergonhice do ser humano, né? Tanto que é pra gente temer a Jesus Cristo, porque Deus vai preparar a ceia para as aves. Ele vai preparar. E isso vai se dar no Vale do Armagedon. Ali naquela guerra, ali naquela batalha. Gente, antes de eu ir em frente com vocês aqui, no versículo 18 também, que tem uma palavra que eu preciso ler com você lá, eu preciso voltar com você no versículo 17. Verso 17 está escrito assim, ó. Então vi um anjo posto em pé no sol e clamou com grande voz, falando a todas as aves que voam pelo meio do céu: vinde, reuni-vos para a grande ceia de Deus. Vinde e reuni-vos para a grande ceia de Deus. Antes de eu ir com você, porque tem uma palavra que eu tenho que ler também no versículo 18 para a gente terminar, eu não sei se eu vou conseguir voltar aqui ainda hoje, tá? Mas você pode continuar lendo, tá bom? Do versículo 19 até o versículo 21 depois. Eu preciso me concentrar aqui que a Bíblia fala sobre a grande ceia de Deus. A grande ceia de Deus, existem referências a esse respeito, profecias a esse dia aqui. A esse dia terrível, onde o Senhor Jesus vai voltar como o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Ele vai vir e vai destruir, vai pisar em milhões e milhões de pessoas, e no anticristo e na besta também. Vai destruir os dois e vai lançar os dois no inferno presos. É só você continuar lendo aqui do versículo 19 até o 20, e depois você lê o capítulo 20, do versículo 1 até o versículo 6, que você vai entender tudo isso aqui que eu tô falando para você. Tá? Que a gente vai abordar isso aqui no próximo estudo. Mas nesse versículo 17, eu preciso ler com você aqui algumas referências, né? Abre comigo lá no Salmo número 2. Salmo de número 2. Vai lá comigo. Não sei se eu ainda vou voltar aqui no Apocalipse ainda hoje, tá? Mas abre lá. Salmo de número 2. A grande ceia de Deus, né? Vinde, reuni-vos. Salmo de número 2. Lá no versículo, a partir do versículo 1, vamos ler do versículo 1, né? Até o versículo 9. Salmo 2, ó. O reinado do ungido de Deus. O reinado do ungido de Deus não é uma profecia sobre a primeira vinda. A primeira vinda, Jesus Cristo veio como cordeiro para o sacrifício. A segunda vinda, ele vai vir como o Rei dos Reis. Ele vai vir para reinar e para governar sobre todas as nações, tá? Capítulo 2 diz assim, ó. Salmo 2, versículo 1 diz assim, ó. Por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs, né? Todos aqueles milhões de pessoas ajuntados ali pensando que vão impedir Jesus de pisar aqui. Enfurecidos, né? Enfurecidos, imaginando coisas vãs que vão conseguir barrar ele, né? Versículo 2. Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Olha isso. Final da grande tribulação. Um povo que já vai ter sobrevivido ali por tanto flagelo que vai ter caído nessa terra. E eu li com vocês no estudo, tá? Que quanto mais os flagelos forem derramados do selo, das taças e das trombetas e das taças, as pessoas não vão se arrepender e elas vão endurecer ainda mais o coração delas, tá? E esse Salmo 2 está falando a esse respeito, lá do fim da grande tribulação, falando a respeito daquele povo lá, né? Dizendo, ó, versículo 4, o que Deus vai fazer? Ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Olha isso. Um povo enfurecido, achando que vão barrar o retorno, porque quando Jesus vier nas nuvens, antes dele pisar aqui, a Bíblia diz que todos os olhos vão ver Jesus vindo nas nuvens. Todas as pessoas vão ver ele vindo, tá? E ali as pessoas vão se armar. Lembra, regidas lá pela sexta taça do Apocalipse 16, que aqueles espíritos operadores de sinais, vai operar sinais, vai reunir milhões de pessoas no mundo inteiro para poder segurar Jesus. Vão fazer isso. E a Bíblia diz que Deus vai rir deles.
Ri-se dele, verso 4. Ó. Ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo, lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. O Deus Pai falando sobre Jesus Cristo. Eu, porém, eu constituí o meu rei sobre o monte Sião. Quer dizer, o meu filho vai reinar. Ele vai reinar. O propósito que Deus tinha com o primeiro Adão, que era reinar com o povo dele aqui na terra, dentro do paraíso, não se cumpriu, foi adiado, porque o primeiro Adão pecou, ele falhou. Jesus Cristo é conhecido como o segundo Adão, e ele vai vir para concluir o plano de Deus. Depois do reinado de 1000 anos aqui com o povo dele, aí sim, o diabo vai ser solto novamente. Você vai ver isso se você continuar lendo Apocalipse, a gente vai chegar nisso lá pra frente. Aí sim vai haver o juízo eterno pros perdidos, vai ser todo mundo lançado no lago de fogo. Aí a Bíblia diz que vai haver os tempos eternos. Aí todos os salvos vão sair dessa terra aqui e vai pra eternidade, que é uma das partes que eu mais gosto de pregar aqui. A eternidade, os tempos eternos. Então o Senhor vai rir, mas o Senhor vai constituir o meu rei, ele está constituído sobre Sião. Versículo 7. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Isso aqui é sobre a volta de Jesus, é sobre o reinado do ungido de Deus. O Senhor Jesus, ele vai pedir para Deus, haverão pessoas de carne e osso que vão ficar se multiplicando na terra durante 1000 anos. E o Senhor Jesus vai reinar sobre elas, os salvos, a igreja também vai reinar sobre essas pessoas. Nós vamos entender isso, acho que a partir do próximo estudo a gente já chega na parte do milênio já. O Senhor Jesus vai pedir, Deus vai dar as nações como herança, ele vai reinar sobre elas aqui nessa terra. Tá? Essa palavra não é sobre a primeira vinda que ele veio como cordeiro, não é. Essa palavra é sobre a segunda vinda que ele virá como rei dos reis e senhor dos senhores. Tá? Aí versículo 8 de novo, ó. Pede-me e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás. Lembra que nós vemos isso lá em Apocalipse 19? Ele vai reger todos com uma vara de ferro, né? Ó, com vara de ferro as regerás, que a gente vai entender isso no milênio, e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Igreja, olha isso. O Senhor Jesus vai reger todas as nações com vaso de ferro, ele vai despedaçar todas as nações. Olha como vai ser a volta de Jesus Cristo, sem misericórdia, sem misericórdia. Ele vai vir para executar, ele vai vir para reinar, ele vai vir para destruir. Eu vou falar sobre isso aqui no capítulo 20. A grande tribulação, todos os flagelos dos selos, das trombetas e das taças. Deus destruindo com o sol, com a água potável, a água do mar, animais, tudo que é verde, tudo. Ele fazendo isso é Deus destruindo com tudo aquilo que o homem se apoia. Deus vai arrebentar com tudo que o homem se alicerça, tudo. Inclusive o dragão, o diabo, o falso profeta e a besta, que é o anticristo. Ele vai destruir com tudo. Aí ele vai pisar nessa terra, ele vai transformar essa terra uma terra gloriosa. E a igreja vindo com ele dos céus, junto com os anjos, junto com os salvos do Antigo Testamento e também os salvos da grande tribulação, como nós já vimos hoje. Olha que maravilha que vai ser isso. A volta do Senhor Jesus Cristo, né? Olha, esse capítulo 2 aqui nessa parte, fala a respeito do reinado do ungido de Deus. Por isso que é importante você meditar nessas palavras. Ainda, Isaías, capítulo 66. Vai lá comigo. Isaías, capítulo 66. Vai lá. Lá no versículo 15 e 16, Isaías 66, ó. Se tem um livro que profetiza sobre a volta de Jesus e profetiza sobre o reinado dele aqui, o milênio aqui, é o livro de Isaías, tá? Se é um livro que você deveria ler, você deveria estudar, é o livro de Isaías. O livro de Isaías está cheio de promessa de esperança, né, do reinado glorioso de Sião, da volta do Messias, o retorno do Messias aqui, está cheio, né? Isaías 66, versículo 15 e 16 diz assim, ó. Porque eis que o Senhor virá em fogo, não é a primeira vinda, é a volta dele, né, a segunda vinda de Cristo. Eis que o Senhor virá em fogo, e os seus carros com um
como um torvelinho, para tornar a sua ira em furor e a sua repreensão em chamas de fogo. Porque como fogo e com a sua espada entrará o Senhor em juízo com toda a carne, e serão muitos os mortos da parte do Senhor. Olha isso. Falando exatamente o que eu li com você lá. O anjo vai se colocar no céu e ele vai reunir todas as aves do mundo e para comerem a ceia de Deus. Eles comerão carnes de homens, carnes de rei, de príncipe, de presidente, pequenos, grandes escravos, todos aqueles que se reuniram para poder barrar que o filho dele pisasse nessa terra aqui novamente. Olha isso. Só que o Senhor, ele vai reunir. Aqui esses 2 versículos falam a esse respeito. Fala sobre a felicidade eterna de Sião, né? No versículo 10, que tem um subtítulo, se a sua Bíblia for atualizada. Aí você tem que ler o contexto todo, e aqui fala a respeito dos inimigos de Deus. É super importante você ler muitos livros do Antigo Testamento e você ter essa compreensão. Porque muitas dessas profecias aqui vai se cumprir na grande tribulação, na volta do Senhor Jesus Cristo. Ainda, Joel capítulo 3. Vai lá comigo. Joel capítulo 3. Está logo depois de Oséias. Qualquer coisa você marca num papel aí para depois você ler, tá? Joel capítulo 3. Acima do versículo 1 tem um subtítulo, né? Os juízos de Deus sobre as nações inimigas, né? Mas eu vou ler com vocês a partir do versículo 12. Deixa eu ver, é isso mesmo. Olha o versículo 12. Joel 3, verso 12, diz assim, ó. Levantem-se as nações e sigam para o vale de Josafá, que é o vale do Armagedon e também conhecido em outras passagens como o vale do Megido. É Deus levantando, é Deus suscitando. Levantem-se as nações. É a profecia lá do capítulo 19, que vai se cumprir lá no capítulo 19 de Apocalipse. Vá para o vale de Josafá, né? Versículo 12. Porque ali me assentarei para julgar todas as nações em redor. Ali o Senhor vai reunir milhões de pessoas, com a besta, o anticristo, o diabo e o falso profeta. Ele vai julgar. Eu vou falar sobre juízo aqui profundamente quando a gente chegar no capítulo 20, acho que no versículo 11, que fala sobre o juízo do trono branco. Aí eu vou estudar com você melhor sobre o juízo de Deus. Mas Deus vai se assentar para julgar. Jesus veio para nos salvar. Salvar do quê? Do inferno? Não. Jesus veio para nos salvar da ira de Deus. Jesus veio para nos salvar de sermos julgados. E a salvação é para que nós não sejamos julgados. Por isso ele é o Redentor. O que é Redentor? Redentor é tomar o lugar do outro. Ou seja, na cruz, Jesus foi julgado para que a gente não fosse julgado por Deus. Redenção é isso, é assumir o lugar do outro. Jesus é aquele que nos justifica. O salvo, ele é justificado. O justificado, ele não precisa ser julgado, ele não entra em juízo. É um erro gigantesco. As pessoas influenciadas pelos espíritos imundos, elas ficam declarando essas coisas. Ah, só Deus pode me julgar. Ah, o juízo de Deus. Depois eu me entendo com Deus. Isso é uma loucura. Porque a própria pessoa, no juízo de Deus, não tem misericórdia, tá? Juízo de Deus é para esmagar. Juízo de Deus não é para determinar quem vai para o céu e para o inferno, gente. Juízo de Deus é para quem já está condenado. Só é julgado quem já está condenado. Né? O juízo de Deus é aquela pessoa recebendo toda a condenação que ela merece. Toda a condenação. O juízo de Deus não vai ter Jesus para interceder, nem o Espírito Santo para interceder. Não vai ser intercessão, pelo contrário. O testemunho de Jesus e do Espírito Santo vai ser contra o julgado. É contra, nunca vai ser a favor. Jesus e o Espírito Santo, eles intercedem hoje para o pecador que se arrepende. Aí sim tem a intercessão de Jesus e do Espírito Santo, e aquela pessoa é salva. Agora, juízo de Deus, Jesus testemunha, mas ele testemunha não a favor, mas ele testemunha contra aquela alma. O Espírito Santo também, ele testemunha agora não pedindo a misericórdia do Pai, mas ele testemunha trazendo diante de Deus todo o testemunho contra aquele pecador que não se arrependeu, tá? Então a gente tem que entender isso muito bem. Ah, Deus me aceita toda hora, eu posso pecar, é só um probleminha, depois eu me entendo com Deus, isso é uma loucura. Tem uma palavra aqui no Antigo Testamento, eu não vou conseguir achá-la de cabeça,
mas você pode jogar no Google depois, que fala assim, Deus ele fala assim, ó, as minhas palavras fazem o bem àquele que anda retamente. A gente tem que entender isso muito bem. A gente tem que entender, então, o Senhor ele vai reunir, vamos ler de novo o verso 12, ó. Levantem-se as nações e sigam para o vale de Josafá, porque ali me assentarei para julgar todas as nações em redor. Lançai a foice, porque está madura a seara. Vinde, pisai, porque o lagar está cheio. Igreja, olha isso. Lançai a foice, porque está madura a seara. Você lembra? Você lembra que eu li com vocês, acho que é Apocalipse capítulo 17, onde a Bíblia diz que o Senhor Jesus ele vai vir com a foice dele. Lembra que eu preguei isso? Jesus vai vir com a foice para ceifar, e um anjo também vai vir com a foice para juntar todas as nações. Acho que está em Apocalipse 17, se eu não me engano, Apocalipse capítulo 15, fala sobre a ceifa. Que o Senhor Jesus virá na nuvem para ceifar com uma foice. O anjo virá também para ceifar, para ajuntar todas as nações para o lagar da ira de Deus, né? Vamos ler de novo o verso 13, agora até o fim, ó. Lançai a foice, porque está madura a seara, vinde e pisai, porque o lagar está cheio. Os seus compartimentos transbordam, porquanto a sua malícia é grande, o seu lagar. Lagar é um lugar de pisar uvas, mas aqui em lugar de uvas serão pessoas, milhões e milhões de pessoas. Versículo 14. Multidões no vale da decisão. Porque o dia do Senhor, lembra o dia do Senhor, o dia da ceia do Senhor, o dia da ira do Senhor, tem vários nomes do final da grande tribulação da batalha do Armagedon. Tem vários nomes na Bíblia. Porque o dia do Senhor está perto. No vale da decisão, o sol e a lua se escurecem e as estrelas retiram seu resplendor. Tudo isso vai acontecer antes, né? Por causa do juízo das taças que vão ser derramadas, como nós já vimos. Versículo 16. O Senhor brama de Sião e se fará ouvir de Jerusalém, e os céus e a terra tremerão, mas o Senhor será o refúgio do seu povo e a fortaleza dos filhos de Israel. Sabereis assim que eu sou o Senhor, vosso Deus, que habito em Sião, meu santo monte, e Jerusalém será santa. Estranhos não passarão mais por ela. Olha isso. Mais uma profecia sobre a vinda do rei, do Messias, do ungido do Deus Pai Todo-Poderoso. Aonde o Deus Pai vai enviar o Senhor Jesus como o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o general de batalha, para esmagar todas as pessoas no Vale de Josafá, no Vale da Decisão, né? Eu vou ler com você também uma outra profecia que fala a esse respeito. Vai lá comigo. Mateus capítulo 24. Mateus capítulo 24. Vai lá. Igrejas são muitas igrejas. Eu só separei algumas aqui só, tá? Como eu te falei, se você comprar uma boa Bíblia de estudo, você vai ver o quanto que você vai ler coisas na Bíblia que você já leu várias vezes e você não sabia que falava sobre aquele grande dia, né? Que é o grande dia do Senhor. O grande dia do Senhor você tem que querer estar lá, mas é voltando com ele nas nuvens, montando no cavalo branco com linho finíssimo para reinar com ele aqui. Você tem que se ver lá, voltando com ele. Não estando aqui, né? Ou já condenado ao inferno depois, né? Ou antes, quem morre antes disso, né? Ó, Mateus capítulo 24, eu vou ler com vocês o versículo 29 em diante, até o 31, tá? Ó, tem um subtítulo aí, Mateus 24, verso 29, tem um subtítulo, ó. Diz assim, a vinda do Filho do Homem, a vinda do Filho do Homem, que é o Senhor Jesus. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, né? Se você vê em Mateus 24, versículo 15, do que a Bíblia fala aí? A grande tribulação, tá? Aí logo depois da tribulação daqueles dias, verso 29, o sol se escurecerá, mais uma vez como a gente leu em Joel, e em várias outras passagens de profecia no Antigo Testamento. O sol se escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, e os poderes do céu serão abalados. Lembra
Lembra que nós lemos várias vezes na Bíblia lá, houve no céu vozes de trovões, terremoto. Lembra que nós lemos isso várias vezes? Várias vezes. Toda vez que vinha a ira de Deus se manifestando, a gente leu isso. E João olhava e viu o Senhor no trono dele, ali vozes, sons, trovões, voz forte, tal. Tudo isso, os poderes do céu serão abalados. Isso não quer dizer que o céu vai se enfraquecer, não. Isso quer dizer que a ira de Deus vai ser derramada, está prestes a ser derramada, né? Versículo 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem, que é Jesus, vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Olha isso, gente. É o que eu li com vocês em Apocalipse 19. O Senhor Jesus vindo, escrito na sua coxa, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o seu manto todo tingido de sangue, com o sangue dele, ele vindo para dominar. Todas as pessoas do mundo vão ver ele e vão se lamentar profundamente. Se lamentar porque rejeitaram a ele. No período dos 7 anos ali, ele enviou 144 mil para pregar. Ele enviou 2 testemunhas mártires para pregar. Enviou um anjo trazendo o evangelho eterno. E essas pessoas vão se lamentar, porque ali elas vão entender claramente que elas fizeram a escolha errada. Elas escolheram a marca da besta, eles escolheram o anticristo. Ali eles vão se lamentar, mas ali não vai haver mais misericórdia. Ali ele vai vir para esmagar com todos, né? Versículo 31. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta. Aqui não é o arrebatamento, tá? Com grande tambor de trombeta, os quais reunirão seus escolhidos dos 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Dos céus. O Senhor Jesus, ele vai vir e vai reunir todos os escolhidos. A igreja dele, que vai estar com ele nos ares. Todos os salvos do Antigo Testamento, todos os salvos da grande tribulação, todos aqueles que vão aceitar Cristo vão morrer, serão decapitados, como a gente leu lá em Apocalipse capítulo 20, versículo 4. Aquela multidão toda lá. Todos eles virão, e virão com Cristo para reinar aqui sobre essa terra, né? Para trazer a ira de Deus, quer dizer, o Senhor vai trazer a ira e nós viremos, os salvos virão para desfrutar de 1000 anos aqui de uma terra transformada, que eu acho que eu vou precisar de uns 3 estudos para a gente falar esse respeito aqui com vocês, tá bom? Ainda falando esse respeito, Mateus capítulo 25. Mateus capítulo 25, lá a partir do versículo 31. Mateus 25, 31. Eu vou ler acho que só esse aqui rapidinho, para não estourar muito o nosso horário. Vai dar 1 hora já de estudo, né? Mateus 25, 31, a Bíblia fala sobre o grande julgamento. O grande julgamento, né? Vamos lá, ó. O versículo 31 diz assim, ó. Quando vier o Filho do Homem, que é Jesus, na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa os cabritos das ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda, né? Lembra que ele vai enviar os anjos dele também? Ele vai reunir, ele vai separar todos. Ali ele vai se assentar para julgar todas as nações, né? Versículo 34. Então dirá o rei, que é Jesus, aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, e entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Né? Todos os salvos da grande tribulação. Todos. Aqui não é a igreja. A igreja já vai estar com ele nos ares 7 anos antes, tá? Aqui ele vai separar todos os mortos da grande tribulação. Vinde, né, e entrai no reino, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino. O reino milenar de Cristo aqui nessa terra, que está preparado para vocês antes da fundação do mundo. Versículo 35, porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me hospedaste. Estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e fostes vermes. Isso é o que todos nós temos que fazer hoje, tá? Para nós entrarmos no reino também.
É olhar para todas as almas como sendo o próprio Cristo. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei, respondendo, lhes dirá: em verdade vos afirmo que sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Olha isso, igreja. Jesus vai falar para nós, para todos nós: estive nu e vocês me vestiram, preso vocês me visitaram, fome e vocês me deram de comer. Igreja, esse tem que ser o desejo de cada um de nós. Eu amo fazer estudo aqui, fazer estudo na igreja, eu amo isso porque eu fui chamado, a gente foi chamado para saciar a fome uns dos outros. Não para ficar pregando versículo isolado da Bíblia, mas para dar um banquete verdadeiramente, para cobrir aquele que está nu, para dar alimento para aquele que está fraco, para visitar aquele que está preso, porque é a palavra que liberta, é o ensinamento que liberta, é a virtude da palavra. Tem que ter isso no nosso desejo. Tem que ter esse desejo no nosso coração. Esse desejo de fazer isso aqui que Cristo mandou fazer. Eu, como pastor, eu não posso ficar pregando só versículos isolados da Bíblia. Eu não posso ficar lutando para apacentar você aqui nessa terra aqui. Só orando para você ganhar dinheiro, para você ser curado e para abençoar a sua família. Não é só isso. Eu tenho que buscar em Deus, eu tenho que apacentar você eternamente. E para isso eu tenho que fazer isso. Eu tenho que olhar para você e tenho que dar para você o melhor, tenho que dar para você um banquete espiritual, um banquete da palavra de Deus, da unção. É isso também que quer dizer também essa palavra, né? Versículo 41. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, sendo forasteiro não me hospedastes, estive nu e não me vestistes, achei-me enfermo e preso e não fostes ver-me. Igreja, tudo isso aqui também é uma referência à vida espiritual, tá? Quer dizer, não cobriu aquele que estava nu, não o pastor, os membros da igreja, ou seja, nós não ganhamos almas, a pessoa não ganhou alma. Ela não libertou o cativo. Ela não buscou em Deus unção e fé para libertar quem estava preso pelos demônios. Não cobriu aquele que estava nu. Não deu uma cobertura espiritual para a pessoa até que ela se limpasse, até que ela se revestisse de Cristo. Não alimentou. Isso aqui é uma palavra para todos nós que fazemos a obra de Deus. Para todos nós. Que a gente não pode apenas cuidar da nossa vida ou pregar versículos isolados, né? Isso aqui diz respeito a todas as esferas, todos. Desde obreiro, pastor, quem pastoreia, membro de igreja, todos nós, né? Versículo 44. E eles lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso e não te assistimos? Então lhes responderá: em verdade vos digo que sempre que o deixasse de fazer a um destes meus mais pequeninos, a mim o deixasse de fazer. E irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Olha isso. O subtítulo aqui do versículo 31 é o grande julgamento. Quando o Senhor Jesus vir, ele vai vir para julgar. Com a palavra da boca dele, ali ele vai dizer tudo isso aqui. Também, entre outras coisas, que eu nem quero saber, porque eu não quero estar sendo julgado por ele. Só que ali ele vai vir para destruir, para matar as pessoas. Destruir. E logo depois disso, se você continuar lendo lá no capítulo 20, ele vai instalar o reino milenar dele aqui. Lembrando que nós paramos no capítulo 17, né, Apocalipse 19, 17, né, que a gente vê essas referências aqui. E no próximo estudo eu vou voltar com você ainda, porque ainda tem uma referência a esse respeito para falar com você aqui, tá bom? Aliás, vamos falar com ela agora, falta só uma só. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, aí a gente finaliza o verso 17. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, lá no versículo... Ah, não, eu não vou ler não, porque depois você pode ler, tá? 2 Tessalonicenses 1, do versículo 3 até o versículo 12. Eu não vou ler não, porque agora me lembrei, que é grande. Tá, eu vou ter que examinar as coisas com vocês aqui, tá? Então, no próximo estudo,
a gente vai ver ainda Apocalipse, nós paramos Apocalipse capítulo 19, versículo 17. Aí a gente viu essas referências que nós vimos aqui. Ainda falta a última do verso 17, que é 2 Tessalonicenses 1, do versículo 3 até o versículo 12. Então eu não vou ler agora porque vai tomar muito mais no nosso tempo. Quando a gente voltar, eu vou ver essa última referência. Aí depois a gente vai para o versículo 18 do Apocalipse 19. Ainda tem uma referência lá, a gente finaliza essa parte da batalha do Armagedon, tá bom? Então provavelmente no próximo estudo a gente ainda vai até a metade ali na batalha do Armagedon. Aí depois a gente vai para o capítulo 20, falando ali sim sobre o reino milenar do Senhor Jesus, tá? Então esse estudo aqui foi muito rico em várias referências que nós lemos, tá? E aconselho você a assistir ele novamente, até você ter essa plena compreensão da obra de Deus, ter essa plena compreensão, o plano que Jesus tem para você. Se eu fosse você, eu li Apocalipse capítulo 19, do versículo 11 lá em diante, que eu li com você, se imaginando não, você tem que se ver, eu vou voltar com Jesus Cristo. Como uma igreja, se eu morrer antes, eu vou morrer salvo. Se eu ficar no arrebatamento, eu vou ser levado. E eu vou voltar com ele, montado num daqueles cavalos brancos lá, vai ser meu. E eu vou voltar com ele. Você tem que se ver lá, E você tem que se santificar. Você tem que se lavar, você tem que se purificar, você tem que guerrear, você tem que matar a tua carne. Você tem que aguentar pancada. Você vai chorar, meu irmão. Você vai aguentar pancada, você vai aguentar humilhação, não deixa a ira tomar conta de você, não deixa a raiva, não deixa a mágoa tomar conta de você, não deixa, perdoa, porque senão você perde tudo que Deus tem para você, perdoa. E essa é a guerra do cristão, a sua caminhada. Só que você só consegue fazer isso aí se você tiver o quê? Esperança. Você tem que ter esperança. Se você só tiver fé, uma hora sua fé vai fraquejar. Então, se encha de esperança, tá? Você vai ver como você vai se encher ainda mais de esperança quando eu for falar com você sobre o reino milenar de Cristo. Ali, meu irmão, é no mínimo uns 3 estudos aqui. Só para falar como vai ser o milênio aqui nessa terra, que a Bíblia tá cheia de palavra que fala sobre o milênio. Onde a Bíblia diz que não vai haver deficiente, não vai haver cego, e meu Deus do céu, não vai haver ignorância, misericórdia, é muita promessa, tá tudo aqui na nossa cara, só que muitas vezes a gente não enxerga. Tá bom? Então guarde essa palavra no seu coração, medita novamente, tá? Eu sei que muitos mandam pra gente boa noite no começo do estudo, mas no começo do estudo eu não respondo muito porque esse vídeo vai pro YouTube. Aí às vezes no YouTube a pessoa começa a assistir, aí ela começa a ver eu mandando muito boa noite, às vezes ela sai. Então deixa às vezes para dar boa noite no final, tá? Deus abençoa a dona Naildes, dona Glória que está aí com a gente, dona Cristina, o seu Júlio, né? E a Jeane também, lá do Maia, tá? E Deus abençoe a todos vocês que vierem assistir ainda novamente, tá bom? Se eu fosse você, eu me apegava nesse estudo, me apegava na palavra. Eu sei que é 1 hora, mas gente, como vale a pena, tá? Faz isso para que um dia você não venha se lamentar também. Como eu joguei tudo fora a palavra de Deus, como eu não dediquei 1 hora do meu tempo para poder aprender mais da palavra e fortalecer mais minha fé e minha esperança, tá? Então deixa a palavra te santificar, tá bom? Deus abençoe, gente. Boa noite para cada um de vocês. Fiquem na paz, tá bom? E quem puder depois assiste lá no YouTube também, tá? Porque é importante a gente ter mais visualizações no YouTube, tá? Deus abençoe em nome de Jesus. Fiquem na paz.